José Manuel Pureza. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por tranquilizar o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim e o Grupo Parlamentar do PSD. Eu vou-me pronunciar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a proposta de lei do Governo, sem mais, para que haja uma completa igualdade de armas entre todos. Na verdade, queria apresentar... Os senhores têm têm a mesma informação que eu tenho sobre a proposta de lei do Governo sobre alteração ao mapa judiciário, exatamente como eu. Se me desse licença, Sra. Presidente, prosseguiria na minha intervenção. Senhoras e senhores deputados, a atuação do Governo das Direitas na área da Justiça foi uma síntese do troiquismo em Portugal. Cortar a eito nos tribunais e no serviço de justiça, encerrando tribunais ou despromovendo tribunais. Olhar à centralidade de uma qualquer contabilidade rudimentar sem cuidar da coesão social e da coesão territorial. Atuar violentamente sobre comunidades e territórios empobrecidos e deixá-los ainda mais empobrecidos e mais frágeis. O país, depois da aplicação do mapa judiciário, é o país em que o abate de tribunais e de serviços de justiça se somou ao abate de unidades de saúde, de escolas, de correios, em que, portanto, os portugueses foram amputados de serviços públicos e de direitos sociais. É o diabo em forma de programa e de ação de governo, senhores deputados. Na verdade, Sra. Ministra da Justiça, a especialização e a concentração podem até ser princípios de organização a adotar, mas fazer da especialização um impedimento concreto ao acesso à justiça e fazer da concentração uma negação prática do bem público justiça, isso é algo que, do nosso ponto de vista, é de uma gravidade, será sempre de uma gravidade extrema e não pode ser aceito. É por isso que nós registramos como muito positivas algumas das mudanças que estão enunciadas na proposta de lei do Governo aqui em apreciação. A saber, o propósito de assegurar a proximidade entre cidadãos e justiça em parte dos julgamentos criminais e na jurisdição de família e menores. A saber, a ativação das secções de proximidade e de circunscrições extintas, devolvendo-lhes funções judiciais efetivas, designadamente audições de julgamento. A saber, a revisão da competência dos tribunais de família e menores, seja através de desdobramento, seja através de devolução de competências às atuais instâncias locais. Estamos de acordo com esses propósitos. Esta orientação geral da proposta de lei do Governo merece, portanto, a nossa concordância. Veremos como é que isto se aplica em termos territoriais concretos. E cá estaremos para avaliar essa aplicação em concreto. Mas não precisamos dessa aplicação ao território em concreto para sinalizar desde já ao Governo e a esta Assembleia, e esse é o sentido do projeto de resolução que esta bancada apresentou, que estas alterações são, do nosso ponto de vista, algo que fica aquém daquilo que é necessário para nós termos um mapa judiciário que satisfaça as necessidades do sistema de justiça universal e efetivo. E sinalizo, neste sentido, 3 ou 4 dos aspectos essenciais do nosso projeto de resolução. A reativação de 47 tribunais que haviam sido encerrados ou que haviam sido convertidos em secções de proximidade é muito importante, mas não chega. Tem que ser completada, do nosso ponto de vista, com a dotação desses tribunais de competência genérica em matéria civil ou criminal. Segundo lugar, fixar critérios objetivos para a atribuição dessa competência genérica é evidentemente muito compreensível, é exigível mesmo, mas não chega, porque a equidade territorial não admite situações
como, por exemplo, aquela que se adivinha para o ou para o Tribunal de Vozela, para o qual fomos alertados, e que, enfim, por uma questão de critérios quantitativos, acaba por, eventualmente, vir a ficar isolado, por exemplo, no contexto da comarca de Viseu. Esperemos que isto não seja assim, queremos que não faria nenhum sentido. Terceira questão. Os ajustamentos na jurisdição de família e menores também não chegam, porque é imperioso abrir juízos de competência especializada em zonas urbanas em que a maior concentração de processos dificulta soluções mais céleres e mais justas. E, por isso, além dos ajustamentos em família e menores, nós entendemos, e é isso também, é nesse sentido que vai o nosso projeto de resolução, que haja juízos de competência especializada abertos na área do trabalho e na área das execuções. E, finalmente, reativar tribunais, ajustar territorialmente jurisdições é correto, sem dúvida nenhuma. Chamar-lhes juízos e não secções, do nosso ponto de vista, é positivo, porque revela uma acertada preocupação com a imagem do judiciário junto das populações. Certamente que sim, mas achamos que isto não chega. E por isso é necessário um reforço correspondente de meios humanos, e essa é uma das questões essenciais que se joga em qualquer mapa judiciário. São necessários, bem o sabemos, mais funcionários judiciais e mais oficiais de justiça. É necessário olhar com toda a atenção para o estatuto e para a dotação dos tribunais em matéria de procuradores do Ministério Público ou de magistrados judiciais e já agora também, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, também meios materiais, como, por exemplo, viaturas para transporte dos magistrados e funcionários nos serviços que vão abrir. Em síntese, a proposta de lei do Governo tem certamente elementos que nos parecem muito positivos. Vai no bom sentido, mas queremos que ela é tímida em bastantes aspectos e é por isso que o Bloco de Esquerda apresenta um projeto de resolução que procura contribuir para que no debate haja uma solução que seja mais acertada do ponto de vista de um Serviço Nacional de Justiça de que o país carece. Muito obrigado. Bem.